Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do PT Pod, é o podcast do PT Piauí. Se você ainda não é filiado ou filiado ao Partido dos Trabalhadores, visite o nosso site e filie-se online, 100% online, e passe a conhecer mais sobre o nosso partido, acompanhar o nosso debate e ajudar a construir uma vida melhor para o povo brasileiro. Hoje a gente está recebendo o secretário de Juventude do Partido dos Trabalhadores, companheiro Matheus França. Seja bem-vindo. Obrigado, Alisson. Cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando, em especial a juventude. Uma satisfação estar aqui nesse espaço que é nosso, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, fazendo política, fazendo comunicação, trocando ideia. Felizaço por estar aqui com você. Matheus, você vem de São João do Piauí, você vem do interior do estado. Como é que foi essa sua trajetória até chegar à Secretaria de Juventude do Partido dos Trabalhadores? Alisson, bom, pelas inspirações familiares, eu frequentava bastante a igreja, né? Frequento a igreja, sou católico. E a partir dali eu conheci a Pastoral da Juventude. Foi meu primeiro contato com a coletividade. A partir de uma percepção de fé e política, que o espaço privilegiado do leigo é a política, e aí aquilo foi me despertando interesse pelas questões sociais, principalmente que atinge diretamente a vida da juventude. E eu fui formulando a minha percepção da sociedade a partir da coletividade aprendida na Pastoral da Juventude. Em seguida, eu já fazendo o ensino médio integrado no Instituto Federal do Piauí, campus São João, fui provocado a fundar o Grêmio Estudantil do Instituto Federal. Fui o primeiro presidente do Grêmio Paulo Freire. E ali eu tive um contato mais direto com a dinâmica do movimento estudantil e, por consequência, também com as juventudes organizadas dentro dos partidos políticos, porque eu tive a oportunidade de participar de algumas atividades nacionais e eu fui percebendo como é que funcionava a dinâmica das juventudes organizadas dentro dos partidos. Já vindo morar em Teresina, né, para estudar, para fazer graduação, o Lula esteve no Piauí. Intimidade? O Lula esteve no Piauí em 2017, onde eu tive a oportunidade de ser convidado a se filiar ao PT e ter a felicidade de ter a ficha de filiação abonada pelo presidente Lula. Né? Inclusive, nessa oportunidade que ele esteve no Piauí, eu também tive a oportunidade de falar em nome das juventudes ao presidente. E ali marca a minha chegada no PT de maneira triunfante, né? Com a presença do presidente Lula, quem não gostaria de passar por um momento como esse. Então, tive a grata satisfação de representar as juventudes do estado do Piauí e chegar no PT. E participar a partir dali do dia a dia do partido. Né? E aí fui construindo a militância a partir do movimento estudantil, a partir da organização das juventudes, né? Disputando, inclusive, o debate, e a juventude dentro do PT nos trouxe até aqui. Né? Então foi acumulando a política, foi dialogando, foi construindo na base, organizando as juventudes, que a gente conseguiu se viabilizar para estarmos hoje secretário estadual de juventude do PT. É um lugar que eu tenho muita felicidade de estar, muita responsabilidade de poder representar as juventudes do PT do estado do Piauí, mas também com um lugar de muitos desafios, né, para fazer a política, de garantir também a disputa da juventude dentro do PT. Mas esse é um pouco da minha trajetória que me trouxe até esse lugar, né? Em um lugar que eu tenho me dedicado muito
mas também é um dos lugares que eu mais gosto de estar, né? A gente faz muita coisa na vida, a gente está em muitos lugares. E, sem sombra de dúvidas, estar no PT é um dos melhores lugares para mim. Agora, um debate que surge sempre dentro da vida partidária é a necessidade urgente da transição geracional. É um negócio até um termo até bonito, que a gente enxerga muito, escuta muito falando. E o que seria a transição geracional na prática? E como é que você vê que o PT deve aplicar esse processo de transição, que ele não é um negócio que acontece por decreto. Ele é um processo de decisão que você se constrói a partir dos quadros que se tem. Como é que você enxerga isso dentro do partido? Primeiro, dizer que a transição geracional ela não é uma ruptura de gerações. A transição geracional ela é a oportunidade de lideranças, ela é a capacidade da intervenção política plural e é também a garantia do direito das juventudes. A gente precisa formular dentro dos espaços a diversidade geracional. E a gente tem que ter isso não como uma obrigação. A gente precisa ter isso como uma opção política. A gente precisa ter isso, para além do critério, como um trabalho incansável do PT de garantir a participação das juventudes. E aí, a gente precisa voltar a investir nas bases das juventudes. Onde é que estão as juventudes? As juventudes elas estão nas mais diversas realidades. E o partido agora nos convocou a formarmos núcleos de base. Esse é um espaço privilegiado da garantia da transição geracional. A gente precisa compreender aonde é que estão as juventudes, fazendo arte, cultura, esporte, debatendo política, formulando a ciência, a educação, porque a juventude também está nos ambientes educacionais. A juventude está no mundo do emprego e do subemprego, mas também está no mundo do desemprego, da ausência de renda, na disputa geográfica territorial, nessa concepção de cidade, na zona rural. Então, a juventude está nas mais diversas realidades. E a gente precisa incentivar a formulação de grupos de base. A gente precisa de núcleos que possam debater a sua realidade e imprimir para o PT quais são os desafios e as saídas. Nós, na Secretaria Estadual de Juventude, nós também fizemos uma escolha política de onde a gente partiria. A realidade da juventude ela é muito diversa, ela é muito plural. E a gente precisava compreender aonde a gente ganharia mais do ponto de vista do crescimento político. Qual seria a escolha que nos levaria ao final desse ciclo, uma entrega maior, com qualidade, positiva para o partido, mas, sobretudo, de apresentar jovens para a realidade partidária, que é o PT. E aí nós escolhemos como um pontapé o movimento estudantil. E nós crescemos a partir disso. Porque no movimento estudantil é onde a gente tem o primeiro choque de realidade. Vou usar esse termo. É nessa transição do ensino médio para a universidade, do ensino público e privado, da mistura de diversas pessoas que a gente compreende a importância de construir movimento estudantil. Primeiro, pela realidade que a gente ocupa, né? A gente precisa fazer movimento estudantil para que a gente garanta, na maioria das vezes, direitos mínimos, mas também para que a gente garanta a expansão desses direitos que já estão garantidos. Mas também é um espaço da gente compreender a sociedade e provocar transformações. Então, o movimento estudantil, na nossa análise, ele é um lugar extremamente sensível
do ponto de vista de envolver esperanças e sonhos. Ele é um lugar inquieto, porque ele mexe com a realidade dos estudantes. E ele também é um lugar ousado, porque ele nos convence de que a transformação da sociedade ela só é feita a partir de nós. Nada para nós sem nós. E a gente começou a fazer esse trabalho, incentivando as pessoas a construírem movimento estudantil, debatendo a educação brasileira, debatendo os direitos e as ausências dele e debatendo soluções. E quais os resultados que você já consegue apresentar desse trabalho junto ao movimento estudantil, direcionando a energia para o fortalecimento do movimento estudantil dentro do Partido dos Trabalhadores? Alisson, um resultado prático a gente teve mais recentemente, que foi na eleição do Diretório Central dos Estudantes, onde a gente tinha 3 chapas na disputa e a juventude do PT disputou sozinha. A gente construiu, a gente formulou uma chapa com a juventude do PT, acreditando na nossa política, acreditando na nossa capacidade de fazermos diferente, mas também apostando num desafio, né? Porque é inédito na história do Diretório Central dos Estudantes, a juventude do PT conseguir formular uma chapa pura, uma chapa sozinha, com jovens, compostas só por jovens que estão na juventude do PT. Claro que tem jovens estudantes que não estão organizados em nenhum coletivo, em nenhum partido, né? Mas de partido e coletivo, a nossa chapa só tinha estudantes da juventude do PT. E conseguimos vencer com a maioria de mais de 500 votos, né? Para além disso, a gente acredita que a gente conseguiu dialogar com toda a universidade, apresentar um projeto execuível do ponto de vista do Diretório Central dos Estudantes. Nós somos a única chapa que tivemos votos em todas as urnas, em todos os centros da universidade. E, então, Quantos votantes? Nós tivemos uma realidade de 3.300 votos, mais ou menos. Totais. Né? Totais, votos válidos. E do universo de que eu posso até lhe dar os números mais exatos, para que a gente compreenda melhor o quanto a juventude do PT sai grande de dentro desse processo. Veja bem, nós tivemos uma quantidade de 3.520 votos válidos, de um total de 3.648, porque teve 128 votos anulados. Uhum. Nós tivemos 1.746. A chapa 3. É preciso dar um jeito, a chapa composta por estudantes da juventude do PT. Numa diferença de 509 votos para a chapa 1 e 1.209 votos para a chapa 2. Então, isso demonstra o quanto a juventude do PT dentro da universidade, eu que disputei 6 processos, né? Esse foi o 7º. Isso demonstra o quanto a gente conseguiu acumular maturidade durante desse processo. E como a juventude do PT ela é ainda uma alternativa de projeto político. Esse mandato, são 2 anos? É 1 ano. 1 ano? 1 ano. Entendi. Então agora é um grande desafio de tocar a gestão, fazer uma boa gestão, que é um colegiado, né? É um colegiado. Nós temos diversas pastas. O front do DCE é uma coordenação colegiada de 3 pessoas. Né? Mas a gente tem diversas pastas e essas pastas elas vão sendo compostas a partir da chapa que a gente montou. Né? Então você vai colegiando as pastas, né? E aí você vai desenvolvendo a política. A gente quer, obviamente, a gente já vai puxar agora um seminário de gestão
para que a gente consiga determinar qual é as nossas prioridades. E aí a gente quer fazer com a prioridade 1, com a prioridade 2, com a prioridade 3. Para que daqui a um ano a gente consiga apresentar para os estudantes os resultados. Então a gente vai ouvir cada centro e a gente quer que cada centro apresente a sua prioridade para a gente, ao final desse seminário, conseguir entender qual é as prioridades dos estudantes e qual é o nível de cada prioridade. Né? Porque a gente quer fazer um trabalho focado, de fato, na vida dos estudantes que estão dentro da universidade. Para além de coisas mais práticas, a gente precisa dar uma melhorada na sede do DCE, a gente precisa construir relações mais sólidas dentro do tripé da universidade, né, pesquisa, ensino e extensão, porque a gente avalia o DCE, para além da luta e da resistência, que é a veia pulsante do movimento estudantil, mas também como um espaço máximo de representação dos estudantes, que precisa conseguir construir pontos de diálogo que vai garantir a efetivação do direito dos estudantes da Universidade Federal do Piauí. Então a gente chega no DCE com muita honra, com muita felicidade, mas também com muita responsabilidade, sabendo dos desafios de orçamento, porque a gente não consegue fazer nada sem orçamento, então a gente precisa dialogar com a universidade, qual é a prioridade da universidade dentro do orçamento, e também tentar ali apresentar um pouco daquilo que a gente acumular, mas também a gente entende o DCE como um espaço de captação de recursos, de gerenciação de recursos, para que consiga dar celeridade ao mínimo. E também se distanciar de práticas arcaicas que a gente avalia que estão defasadas. Eu acho que o processo de carteirinha da Universidade Federal do Piauí, ele deve ser repensado. Né? Ainda é um processo muito atrasado, um processo que não dialoga com os estudantes. É um processo basicamente manual. Você preenche um formulário, deixa aquele formulário lá, paga uma taxa, depois de um tempo a carteirinha volta, sabe? Então, isso é uma coisa bem arcaica. Então, a gente sem falar do funcionamento do DCE. Assim, a universidade ela é manhã, tarde e noite. Então, a gente precisa também tentar encontrar horários de funcionamento que alcance todos os estudantes, sabe? Tanto para que a gente construa, de fato, uma relação próxima com todos os estudantes. Então, a gente chega numa realidade cheia de desafios, mas também com muita realidade, com muita responsabilidade, porque eu avalio que a galera está preparada, a galera está dedicada. Eu acho que esses números do processo de eleição, ele demonstra uma galera que se preparou para viver esse momento. Se preparou do ponto de vista da organização estudantil. Então, embora essa seja a maior conquista da juventude do PT no movimento estudantil, essa não é a única. Não. Né? O PT do Piauí, a juventude do PT do Piauí consegue hoje estar em espaços que são nacionais. Quem são esses nossos companheiros que estão nesses espaços e quais são eles? Outra grande conquista, Alisson, é a gente hoje ocupar simultaneamente diretorias nas 3 direções nacionais do movimento estudantil, na UNE, na UBS e na NPG. Na UBS com o Jardson e a Ana Lília, na UNE com o Hector e na NPG com a Bel. A gente já ocupou espaços como esses em outros momentos, mas a gente nunca ocupou simultaneamente nas 3 entidades. E agora, de maneira inédita, na NPG. Né? A gente nunca esteve na NPG com uma diretoria e agora a gente conseguiu emplacar. Isso demonstra que a gente está apostando e construindo, de fato, um movimento estudantil. A gente não consegue estar nesses espaços se a gente não conseguir estar imprimindo um resultado positivo nacionalmente. Para além disso, Alisson, eu avalio que as eleições municipais também foram um grande sucesso para a juventude, mesmo diante de todos os desafios. A gente disputar a lógica eleitoral, ela não é algo simples.
né? Então, a gente precisa apostar na disputa política, no debate qualificado da política. Nós tivemos quantos candidatos jovens assim na eleição passada e como é que você enxerga esse processo? O que a gente conseguiu atingir de vitórias que são consideradas importantes? Nós temos jovens que estão ocupando esses espaços e qual é o paralelo que você faz para 2026? Porque já vem aí uma nova eleição. Já vem uma nova eleição. Então, Alisson, a gente teve aí no cenário do estado do Piauí mais de 200 candidaturas, tanto ao executivo quanto ao legislativo. Para o legislativo, nós tivemos aí um alcance de vitórias, um pouco mais de 50 vitórias, que para a gente é de fato uma vitória. A gente conseguiu emplacar a juventude nesses lugares. A gente elegeu algumas prefeituras também. A gente tem aqui a Aroazes, né, que o prefeito Manuel Portela. A gente ainda tem ali o Felipe também, Cristino Castro, que está inserido a realidade da juventude. Isso é lindo. Né, eu tenho o Celinho de Colônia. Então, a gente tem exemplos como esses que nos dão orgulho. A nossa grande questão é que a gente precisa estar próximo dessa galera, né? Para que a gente não dispute o sistema eleitoral só pela lógica eleitoral, mas também que a gente consiga garantir o modo petista de governar, né? Então, a gente precisa... Porque onde o PT está é diferente. Onde a gente está é diferente. E a gente precisa continuar replicando essa realidade nos mais diversos lugares. Apesar que cada município tem uma conjuntura diferente. E cada eleição também. E esse é o grande paralelo para 2026, porque as eleições municipais elas são eleições mais próximas às nossas realidades, e a eleição estadual ela vem com muitos desafios para a juventude. O principal desafio é como é que a juventude vai estar dentro de uma realidade de federação e dentro de um momento onde os partidos estão se reorganizando. A gente vê que a gente não tem mais aquela diversidade de partidos disputando eleições. Então, as pessoas elas estão se organizando a partir de partidos pontuais. E, obviamente, o PT é esse lugar atraente, né? E aí, como é que dentro dessa conjuntura, onde a gente já parte com 16 deputados estaduais, né, como é que a gente vai garantir a juventude dentro da disputa? Né? Então, a gente tem um desafio de disputar a vaga, para depois ter um desafio maior, que é disputar as eleições e disputando orçamento. Disputar o voto. Disputar o voto e disputar o orçamento. A gente não faz eleição sem orçamento. Não faz. Então, e esse é um outro grande debate, sabe? Então, como é que a gente está se organizando para isso? A gente tá incentivando a juventude a se organizar no PT, e aí cada um, a partir da sua realidade, vai se sentindo confortável ou não para disputar. Mas a gente está observando como é que vai se dar as formulações de 2026, na expectativa de apresentar nome e garantir que esteja participando do processo. Agora, pegando esse gancho do orçamento, é um debate muito antigo da juventude do PT, que é a disputa por um piso, um orçamento mínimo para o incentivo à política de juventude dentro do partido. É um debate sobre 5% do orçamento. Como é que está esse debate hoje? E que é um desafio também para a próxima gestão, tanto a gestão do PT Nacional quanto da Secretaria Nacional de Juventude do PT. E você, como secretário, participa desse debate. Como é que está isso hoje? Bom, como você disse, Alisson, você já foi secretário estadual de juventude do PT, ele é um debate recorrente, mas nós estamos num dos momentos mais propícios para tornar esse debate mais evidente, para consolidar de fato a política orçamentária do PT com recorte para a juventude. Então, é um momento que a gente precisa... A gente está num momento de PED, de eleições internas, então a gente tem repercutido esse debate nos estados, pelo menos aqui no Piauí a gente tem feito isso, né? A gente tem tentado garantir nos projetos de gestão o orçamento para a juventude, ou pelo menos algo que mencione isso, para que a gente consiga chegar num Congresso Nacional do PT, que está sinalizado para o próximo ano, e colocar na pauta
prioritária do PT e que se torne, de fato e de direito, um critério de divisão de fundo. Obviamente, como o orçamento ele é uma disputa, então cada realidade... Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Então, cada realidade ele se diferencia. Né? Tem realidades em que secretários estaduais de juventude do PT têm um melhor trânsito com o partido e consegue, por consequência, garantir um aporte de recurso mínimo para conseguir gerenciar a política de juventude. Em outros lugares, essa realidade não é tão fácil assim. Aqui no estado do Piauí, a gente tem conseguido fazer isso, né? Minimamente, a gente tem conseguido fazer um bom diálogo com o presidente do partido, o presidente João de Deus, com a executiva estadual. Então, sempre que necessário, nos nossos pleitos, a gente tem garantido o orçamento para a juventude, mesmo sendo um orçamento mínimo. Mas, óbvio, quando a gente tem um recurso destinado, a gente tem muito mais segurança de fazer a política de juventude. A gente consegue, inclusive, se planejar e se organizar melhor. Então, essa é uma disputa que não é de ontem, não é de hoje, vai ser de amanhã, porque a gente vai precisar rodar esse país consolidando uma grande aliança em defesa do orçamento para a juventude, para que a gente chegue no Congresso do PT e consiga ecoar essa voz de maneira consolidada, mas também de maneira que já esteja pactuada entre as forças que disputam o PT. Se a gente chega num cenário nacional de congresso, que a gente conseguiu rodar bem isso nos estados, que a gente conseguiu construir um diálogo firme, forte, consolidado com as forças do partido, mas também com as forças de juventude, eu não tenho dúvida que a gente consiga apresentar uma proposta exequível de orçamento. Porque não é só defender a disputa do orçamento, a gente precisa apresentar uma proposta real que consiga ser efetivada. Então, se a gente conseguir fazer essa tarefa, eu avalio que no próximo Congresso a gente consiga demarcar o orçamento da juventude dentro do PT. Aqui no estado nós somos o governo, certo? O povo nos consagra a cada eleição e tem dois espaços que eu considero bastante representativos, que é a Coordenadoria Estadual de Juventude e o Conselho Estadual de Juventude, que são companheiros nossos, que são do partido. E a Secretaria de Juventude do PT atua nessa, talvez, interlocução, mediação, para estar mais próximo desse desenvolvimento de políticas públicas. Como é que se dá essa relação aqui no Estado e como é que você consegue ter esse trânsito para garantir mesmo os direitos da juventude? A Coordenadoria Estadual de Juventude, ela se resolveu a partir de um critério que não é o critério do PT, da natureza da política. Mas a gente tem um petista coordenando a Coordenadoria Estadual de Juventude e isso nos dá um conforto do ponto de vista da relação, porque é uma pessoa nossa. Então a gente consegue construir diálogos importantes e a juventude do PT, por consequência, consegue também protagonizar esse espaço. O Conselho Estadual de Juventude atualmente também é presidido por um companheiro petista, o Gil Queiroz. Então a gente tem conseguido estar nesses espaços de direito da juventude, de garantia do direito da juventude. O Everton, como coordenador estadual da juventude, também tem feito um diálogo mesmo diante de tamanhas dificuldades, porque o orçamento também não é lá essas coisas para a juventude. Até porque a luta não é só você colocar o direito no papel. Não é só colocar o direito no papel. Para efetivar o direito, a gente precisa saber como é que a gente efetiva esse direito. Então, a Coordenadoria Estadual de Juventude também tem se desdobrado para garantir a política de juventude, porque o orçamento também não é satisfatório para o tamanho do desafio que é a efetivação do direito da política pública da juventude. Mas nós consolidamos recentemente a Conferência Estadual de Juventude. A juventude do PT teve uma ampla participação, tanto nas conferências municipais quanto na conferência estadual, porque aquilo dali demarca, pela pluralidade do debate e da representação, como é que está a vida da juventude, para que a partir dali a gente consiga apontar caminhos, soluções viáveis de transformação da vida da juventude. Então,
a partir da conferência estadual, que a gente conseguiu garantir qual é o horizonte da política pública de juventude. E a juventude do PT participou ativamente desse processo, né? Conseguimos garantir uma ampla representação da juventude do PT na Conferência Nacional, né? Que vieram tanto da etapa estadual quanto das etapas temáticas e virtual. Nós fizemos essa mobilização de participação para que a gente pudesse, de fato, apresentar a realidade do Piauí com qualidade, também a partir da nossa perspectiva dentro da Conferência Nacional, que se consolida agora as conferências como os planos de execução da política de juventude no Brasil e nos estados. Agora, para encerrar, nós temos previsão de Congresso da Juventude do PT? Temos previsão de Congresso da Juventude do PT. Para quando? Então, a gente está agora nesse primeiro semestre com o PED. Cuidando do PED. E o segundo semestre a gente vai se dedicar à construção do Congresso da Juventude do PT. Eu avalio que agosto e setembro aconteçam as etapas municipais. Outubro deve acontecer as etapas estaduais e novembro deve acontecer a etapa nacional. Obviamente, quem puxa o Congresso é o Conselho Político a partir do PT, né? Então, o PT precisa sinalizar, inclusive com o orçamento, debate do orçamento de novo, sim. A garantia do Congresso. A gente, a partir de um conselho político, a gente amarra melhor a proposta. Mas o Congresso está puxado, está anunciado, né? E a gente quer fazer aqui no estado do Piauí um grande congresso estadual a partir de grandes congressos municipais. A gente quer fazer um congresso que seja, de fato, a cara desse momento atual da juventude do PT. Diverso, de conquistas, de muita dedicação, mas também de crescimento. Nós estamos no momento da juventude do PT de ascensão. Eu acredito que nós estamos conseguindo apresentar um bom resultado para o Partido dos Trabalhadores. E esse congresso precisa ser um pouco disso. Precisa ser um pouco do momento de efervescência que nós estamos vivendo na juventude do PT no estado do Piauí. E aí, nós se dedicaremos a partir com o início do segundo semestre, a fazermos esse momento da juventude do partido. Secretário, eu quero lhe agradecer pelo papo. Vamos combinar para você voltar para falar sobre esse congresso quando ele for fechado. Na hora. Você é sempre bem-vindo aqui, um bom papo. A juventude do PT é a minha casa, sempre foi e sempre será, embora esse processo de juventude passe, mas no coração, na formação da gente isso fica. E fique à vontade, quando quiser voltar, a casa está aberta. Obrigado, Alisson, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Dizer que o PT está de portas abertas, portanto, visite o site, se filie. Você, jovem que nos acompanha das mais diversas realidades, é convidado a somar conosco no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Venha construir a juventude do PT. É isso, obrigado, Matheus. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Esse foi mais um episódio do PT Pod, é o podcast do PT Piauí. Filie-se ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, acompanhe as nossas redes sociais e vem com a gente construir o maior partido de esquerda da América Latina. Obrigado. É isso aí.